Se você estudar inglês e não sair da sua boca, você não vai conseguir falar. Para você conseguir aprender a falar inglês, existem vários métodos. E dependendo do método que você escolher, ou você aprende mais rápido, ou muito devagar, ou nem sequer aprende. Você pode pensar nisso como se fosse um GPS. Se você quer sair do ponto A para o ponto B, um GPS bom vai te guiar aqui, ó, praticamente em linha reta, e vai fazer você chegar. Um GPS mais ou menos vai fazer você ir assim. Ou seja, o que você faria em um ano, algo mais ou menos, vai levar de 2 a 4 anos. E se você pegar um GPS muito ruim, você vai levar provavelmente acima de 5 anos, dando várias voltas, até chegar um momento que você vai falar: ah, é tão difícil, quer saber? Eu desisto, ano que vem eu tento. E fica vindo até aqui e nunca chega na fluência. Ou seja, o método que você vai escolher vai fazer toda a diferença. E o que é um método que funciona e o que é um método que não funciona? Basicamente, para você achar um método que funciona, ele tem que ter 5 coisas inclusas dentro do método. Se não tiver uma delas, as chances de você parar no meio do caminho começam a aumentar. E se não tiver pelo menos 2, é muito difícil de você chegar na fluência. Anota aí, porque essa informação é essencial para a sua fluência. Primeiro ponto do método é a questão do tempo. Como assim, mestre? Um tempo ideal para você aprender a falar inglês, na minha opinião, dando aula de inglês há 18 anos, tendo uma escola de idiomas que é a LOL Idiomas, criador de métodos do curso Desafio Inglês 12 Meses, com toda a base gigante de idiomas que eu tenho para falar sobre idiomas, na minha opinião, 1 ano é o tempo ideal para você chegar até a fluência. Algumas pessoas podem levar um pouco a mais, um pouco a menos, mas o tempo ideal é 1 ano, estourando 2 anos. Se você achar um método para estudar inglês que seja acima de 2 anos, o que vai acontecer? Provavelmente, com a maioria das pessoas, a nossa motivação, ela tem validade, que nem um leite que você compra. Você vai olhar lá, se não tomar até o prazo, já não é a mesma coisa, dá até dor de barriga. O inglês também, dá até dor de barriga se passar a validade e você ter que continuar fazendo aquilo se você já não quer mais, entende? Ou seja, como a nossa validade para fazer alguma coisa tem tempo limitado, se você conseguir aprender o que você quer aprender dentro desse tempo de validade que você tem de motivação, as chances de você conseguir são maiores. E para o inglês, se você conseguir dentro de 1 ano, que é um tempo muito bom, se você achar um método que você aprende em 1 ano, as chances de você conseguir vão ser grandes. Diferente de você pegar algo por 5 anos, que lá no terceiro, quarto e quinto, você já não vai mais com aquela empolgação. Você já vai meio que arrastado, sabe? Nossa, tem que fazer isso, tem que limpar a casa, tem que. E aí é quando você pensa em desistir, se o seu objetivo não for tão forte para te manter por 5 anos. Faz sentido para você? Ou seja, o primeiro passo é encontrar um método que você consiga aprender em mais ou menos 1 ano, alright? Segundo ponto que o método tem que ser um método na prática. É muito difícil você conseguir aprender algo através da teoria, porque a teoria é você ouvindo e você não sai do lugar. É que nem você ir para, sei lá, você vai aprender. O que a gente pode aprender? Você vai aprender a tocar bateria. Você tá lá, você quer muito aprender a tocar bateria. Se você assistir 1000 horas de vídeo de pessoas tocando bateria, você vai levar... vamos colocar aí, você quer aprender a tocar bateria. Se você ficar 5 anos, todos os dias, assistindo as pessoas tocar bateria, 1 hora por dia, por 5 anos, mas só assistindo. Você não tem as baquetas, você não tenta fazer as coisas, você não mexe em baterias, você não mexe, você só assiste. Ou seja, é só teoria. Professor explicando, vídeo, mais professores, só isso. Sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos? Você não vai tocar bateria, exato! Por quê? Porque não saiu de você, você só absorveu e é como se sua mente tivesse um limite que ela absorve. Você vai enchendo, passou isso, começa a vazar. E aí, como você não usa, vai secando e quando você vê, você já está um copo vazio.
infelizmente. Ou seja, se você quer aprender o inglês, você tem que fazer na prática. No exemplo da bateria, é muito mais valioso você fazer 1 hora de aula, onde nessa 1 hora você consiga tocar a bateria pelo menos 40 minutos da aula. Se for 50 ainda melhor, o professor explica por 10 minutos e você fica 50 tocando. Isso é uma aula que você realmente vai estar aprendendo, porque em 50 minutos você já vai tocar mais do que aqueles 5 anos que você ficou só assistindo. Agora imagina você fazendo isso por 1 ano, tocando todos os dias. Em 1 ano você já está detonando na habilidade que você quer. Então, por isso, o método de inglês tem que ser um método que você participa, que você fala, que sai da sua boca. Quanto mais sair de você, mais você aprende. Qualquer método que não for assim, muito difícil de você aprender. É impossível? Não, mas é muito difícil. É o negócio do GPS. Em vez de você ir em linha reta, você vai dar várias voltas até chegar aqui. Alright? Terceiro ponto que o método tem que ter. Ele tem que ter sequência lógica. Como assim, Master? A maioria do pessoal que tenta aprender inglês, por mais que você vai falar, é óbvio isso, Master, mas a maioria do pessoal que tenta aprender inglês, eles estudam com sequência não lógica. Como assim? Se você pegar um vídeo de aula na prática no YouTube, no Instagram, em qualquer rede social ou algo do tipo, normalmente a aula que você vai fazer não é a primeira aula do curso, é uma aula aleatória. Que se você fosse numerar a aula, seria a aula 27, a aula 35, a aula 42. E aí você pega uma sequência totalmente aleatória. Como que você quer aprender algo sendo que a primeira aula que você está vendo é a aula 27? Você percebe que tem um espaço muito grande para você conseguir entender bem essa aula e você dominar o que está sendo falado? Então, normalmente, pessoas que tentam aprender gratuitamente na internet é quase impossível. Tem exceções? Tem exceções. Só que é bem mais difícil do que se tivesse alguém te explicando passo a passo, na prática, em sequência lógica. Então, aulas no YouTube normalmente é assim, porque você não... é a sequência, o vídeo que você clicar. Qualquer conteúdo que for aleatório é muito difícil de você entender. O que seria uma sequência lógica boa e que funciona? Uma sequência lógica é a primeira aula que você vai fazer, obrigatoriamente, se você não sabe nada, tem que ser a aula, pasme, mas tem que ser a aula 1. E depois da aula 1, tem que ser a aula 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se não for isso, é um erro muito grave que eu acho que você já cometeu. Já cometeu, balança a cabeça? Eu acho que sim, porque várias pessoas cometem isso, eu já cometi isso em outros temas que eu queria aprender, então por isso eu precisei de uma sequência lógica. E geralmente a sequência lógica a gente consegue encontrar de forma paga. Muitas vezes a gente quer economizar para aprender a falar inglês e acha que vai conseguir sozinho, mas a gente acaba gastando mais tempo, mais dinheiro e acaba se frustrando no final. O tempo que a gente está gastando em um curso pago já teria aprendido, já teria melhorado no emprego e todo esse tempo a mais já teria ganhando um salário maior, onde o seu saldo final daqui a 5 anos teria sido muito maior se você tivesse decidido investir um pouco para você conseguir estar aprendendo, alright? E aí você pode ter aquela dúvida, mas Master, normalmente cursos de inglês são muito caros. E eu digo, depende. Existem muitos cursos caros, principalmente presencialmente, tem a tendência de ser mais caro, porém, atualmente existem muitos cursos online que você consegue estar aprendendo em um valor que cabe no seu bolso. Basta você pesquisar o lugar certo, que tenha todos esses itens que eu estou comentando para você e dar início nessa jornada. Por exemplo, aqui na LOL a gente tem um curso chamado Desafio Inglês 12 Meses, que eu tenho certeza que cabe no seu bolso se você tiver vontade de estar aprendendo o idioma. E para ajudar, vou deixar até um cupom de desconto aqui na descrição desse vídeo para você poder dar início nessa jornada, caso seja isso que você está buscando, alright? Vamos para quarto ponto para você conseguir aprender a falar o idioma, que é
O método que você for buscar tem que ter as 4 habilidades. Como assim? Para falar inglês, você precisa de um método que vai abordar o seu speaking, listening, reading e writing. Se o método não abordar uma dessas habilidades, você já não domina o inglês 100%. Por exemplo, eu conheço muitos aplicativos que para estudar você tem que arrastar as palavras, tem que clicar, tem que escrever, tem que ler, tem que fazer várias coisinhas, mas não te dá a chance de conversar com alguém em inglês. Se você estudar inglês e não sair da sua boca, você não vai conseguir falar. Sabe aquelas pessoas que falam, eu consigo entender, mas na hora de falar não sai? Quem estuda pela maioria dos aplicativos acaba se tornando assim porque na maioria não tem a chance da fala. Então, é obrigatório que você consiga falar no método que você escolher, ouvir, ler e escrever. Faltou uma habilidade, você já não está completo.